No ar mais um programa Sala de Opinião. E nossa entrevistada de hoje é a deputada federal Mariana Carvalho. Ela é bacharel em Direito e médica cardiologista. Bem-vinda, deputada. Obrigada. Uma alegria estar aqui no programa Sala de Opinião e ainda tendo a oportunidade de ser entrevistada por você, pai. Mariana, ela estava aí numa ansiedade muito grande, né? As pessoas falavam muito que a Mariana sairia candidata a prefeita de Porto Velho e ela nunca se pronunciou a respeito disso e não saiu candidata. Nós estamos num processo eleitoral, amanhã é a eleição, então nós vamos definir o destino do município de Porto Velho. O que ocorreu? Por que a senhora, você, minha filha, não quis sair candidata a prefeita do município? Bom, realmente eu tive aí muitos pedidos e perguntas do porquê não sair candidata a prefeita de Porto Velho. Na verdade, a condição de ser candidata a prefeita de Porto Velho eu nunca tinha declarado que seria, mas achei que deveria continuar no mandato, sendo deputada federal, a qual eu tive a oportunidade de ser votada, com 60.324 votos. Então, por essas condições, em respeito aos meus eleitores, resolvi dar continuidade e terminar um mandato de 4 anos. E como se sentiu? Como que tem sido cobrado? Isso tem sido cobrado constantemente, né? Não saiu, Mariana não saiu candidata, nós esperávamos. E qual é a resposta para tudo isso? As pessoas entendem positivamente. Eu tenho, graças a Deus, sido bem recebida nos lugares, por entenderem que eu deveria continuar cumprindo o mandato e ficar em Brasília durante o término até os 4 anos do mandato para continuar como deputada federal, ao qual eu fui eleita nas eleições passadas. Nós vivemos um momento de turbulência no Brasil, que foi o impeachment. Como a senhora vê o Brasil após o impeachment? Bom, a condição do impeachment, eu confesso que eu não queria estar vivendo esse momento e que não queria que a gente tivesse chegado a esse ponto e que o país precisasse passar por isso. Mas foi uma condição dada a um governo que, infelizmente, não conseguiu fazer com que o Brasil desse continuidade aos avanços, ajudasse a nossa economia e, principalmente, muito envolvidos na corrupção. Com isso, a gente acabou levando ao Congresso a votar essa condição do impeachment e tivemos aí uma presidente que foi cassada, perdeu o seu mandato e o Brasil agora tenta reerguer e mostrar que é possível continuar crescendo de uma forma honesta e longe da corrupção. Os investimentos estrangeiros voltaram a ser realmente um ponto importante para o Brasil, porque houve um período em que ninguém queria investir no Brasil. Com esse novo governo, o comércio exterior voltou a ter confiança no Brasil? Na verdade, essa confiança ela foi perdida através de um governo que, infelizmente, não passou confiança nem para os brasileiros, ainda mais para os estrangeiros. E agora a gente está tendo a oportunidade de fazer com que isso volte, que essa confiança seja depositada ao nosso país, para a gente continuar aí fazendo o Brasil continuar sendo pujante, fazer alianças com outros países e, sem dúvida, os estrangeiros voltarem a ter um olhar diferente para o Brasil. A partir disso, de um novo governo, a gente começa a perceber. E isso faz com que o Brasil tenha aí grandes avanços. Mudou alguma coisa no cenário da Câmara dos Deputados após o impeachment? O que mudou na Câmara dos Deputados após o impeachment? Bom, na verdade, mudou praticamente tudo, né? O governo, quem era oposição, quem não era, quem era do lado do governo, agora já mudou os parlamentares. E a gente quer, na verdade, tentar buscar uma união dentro da Câmara, independente de partido político, mas sim que esteja junto, a favor do Brasil e em prol de coisas que sejam positivas, de projetos positivos, independente de alianças partidárias, e sim pensando no propósito para o nosso país. Ainda temos uma resistência muito grande das pessoas aliadas ao governo passado que não aceitam e tratam isso como um golpe. Mas se a gente pudesse considerar golpe, não teria tido a oportunidade de votar. Está tudo na Constituição. E o que foi votado foi uma condição legal de ser votada para o país. Então agora precisamos aí mostrar que é possível continuar olhando para frente e dar novos passos com novos caminhos para o nosso país. O Brasil voltou a ter esperança no próprio Brasil? Acredito que sim. As pessoas, nesses momentos
de tanta crise, de tanta luta pelo nosso país, saíram às ruas, vestiram a camisa verde e amarela, pediram realmente mudanças pelo nosso país, longe de corrupção. E com isso a gente já percebe várias operações acontecendo, vários políticos presos, pessoas afastadas. Isso, sem dúvida, já reflete num novo Brasil, numa nova esperança e num povo acreditando que os nossos políticos podem ser diferentes, fazer diferente. Os projetos têm sido votados normalmente na Câmara, as sessões voltaram à normalidade? As sessões voltaram, mas agora com a condição das eleições, acabou se mudando os dias de terça, quarta e quinta para segunda, terça e quarta, para facilitar que todos pudessem voltar aos seus estados e ter as condições de também estarem aí acompanhando as campanhas municipais. Essas investigações do Lava Jato está chegando ao final ou teremos ainda muitas investigações com relação a esse processo terrível de corrupção no Brasil? Na verdade, a gente nunca sabe, porque cada dia que a gente liga a televisão, vê as notícias nos jornais, são novos casos, novas prisões. Eu espero que toda essa operação Lava Jato, ela realmente chegue a todos os políticos envolvidos em algum tipo de corrupção, para a gente dar um basta e mostrar que é possível fazer uma política diferente. Então não dá para saber se ainda está chegando no final e se ainda temos muitos novos casos que serão aí apurados durante essa investigação. Vamos aguardar e esperar para ver o que vai acontecer. Eu acho que todos os partidos estão sendo investigados, não é uma exclusividade, mas a Lava Jato está investigando todos os partidos e todos os parlamentares e todas aquelas pessoas envolvidas nesse processo de corrupção no Brasil. A senhora não acha que existe direcionamento nenhum para partido nenhum? Exatamente. O que a gente percebe é que são vários partidos envolvidos e que a investigação tem que ser igual para todos, independente do partido político e das pessoas, sim, acabando com a corrupção. Eu acho que essa é a bandeira da Lava Jato. Durante a sua atuação parlamentar, houve agora uma avaliação interessante, né, de todos os parlamentares, e você foi a 19ª parlamentar nesse ranking importantíssimo dos parlamentares mais atuantes. Como é que você analisa esse quadro importantíssimo para Rondônia, importantíssimo para deputado, importantíssimo para o Brasil? Verdade, aproveitando a todas as pessoas que tiveram oportunidade de entrar no ranking políticos, é uma avaliação que eles fazem de todos os parlamentares, de atuações mesmo nas comissões, atuação no plenário, atuação em todo o Congresso, de projetos apresentados. Isso é uma forma muito positiva, até mesmo do eleitor conhecer o que o seu parlamentar está fazendo. Então, entre 513 está em 19º lugar, realmente é muito positivo, ainda mais com 1 ano e meio de mandato. A gente precisa cada vez mais ter a participação das pessoas, não só do eleitor que votou, mas das pessoas que são aqui do nosso estado, dando sugestões, opiniões, fazendo que o mandato seja um mandato participativo. Com isso, quem sabe a gente chega aí na primeira colocação e dando cada vez mais respeito ao nosso voto e fazendo a população rondoniense sentir orgulho aí dos nossos representantes. Como vice-presidente nacional do PSDB, como se sente e qual a importância desse cargo para uma política tão nova, mulher e aqui de Rondônia? Quando a gente fala que é vice-presidente nacional, as pessoas ainda tomam um susto, porque é tudo muito novo. Pela minha juventude, pelo fato de ser mulher, querendo ou não, ainda existe um preconceito muito grande. E quando se fala que é de Rondônia, da região norte do nosso país, é a primeira vez que uma mulher ocupa esse cargo e aqui de Rondônia. Como vice-presidente nacional, uma escolha do presidente Aécio Neves, participei da eleição na convenção ano passado e tive a oportunidade de ser eleita. É muito gratificante representar e mostrar que é possível chegar aonde quiser, basta a gente acreditar. Deputada, vamos fazer aqui um pequeno intervalo em sala de opinião e já voltamos. A vida é escolha, a vida é movimento. Então saia do seu lugar, vem pra ficar. Navegue pelas águas do conhecimento. Na finca não tem como errar, é fazer a diferença. Vem pra ficar, vem. Estar preparado para a vida. Vem pra ficar, vem. Vem pra vida, vem pra finca. A finca é o seu lugar. Vem pra finca, vem pra vida, vem pra finca. Você vai se orgulhar. Vem pra finca.
Voltamos com Sala de Opinião, entrevistando a deputada federal Mariana Carvalho. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre as emendas parlamentares para o estado de Rondônia, para o nosso estado. Quais as coisas boas que vieram para Rondônia com essas emendas? Bom, tivemos muitas emendas. Infelizmente, ainda nem tudo saiu do papel. Ainda precisamos dos projetos das prefeituras e que as prefeituras também tenham a oportunidade de tirar, apresentando seus projetos e colocando elas nas práticas. A gente teve a oportunidade de já ver em Cerejeiras a primeira emenda de asfaltamento de várias avenidas, e isso já é muito gratificante. Colocamos emendas para a saúde, emendas para a educação, emendas para melhorar a pavimentação, condições das calçadas, como exemplo da Jatuarana, uma questão de acessibilidade. Hoje, as pessoas com algum tipo de deficiência sentem dificuldade pela falta de calçadas na nossa capital. E a partir disso, coloquei essa emenda para ajudar e dar mais acessibilidade ao nosso município. Tivemos também uma oportunidade de colocar emendas para a Zona Leste e Zona Sul, numa condição de se construir, aqui em Porto Velho, se construir as praças da juventude. São praças modelos que a gente tem em todo o nosso país, dando oportunidade para a nossa juventude ter vários tipos de lazer, que seja para o skate, no futebol, com a quadra, a sua pista de atletismo com segurança, iluminação. E isso em Porto Velho não temos ainda nenhum tipo de gestão que colocou essa praça da juventude. Com isso, coloquei emendas para poder ajudar. Fora isso, tivemos as condições de ajuda também, lembrando do nosso Hospital de Câncer de Barretos, aqui em Porto Velho, emenda importantíssima, onde a gente percebe que muitas das pessoas que precisam de algum tratamento têm que ir até Barretos. Com isso, ficando aqui na nossa cidade, na nossa capital, tem a oportunidade de ter um atendimento de ótima qualidade. E com isso, estamos aí ajudando a cada vez mais esse hospital dar um atendimento aqui no município. Também colocamos uma emenda para o Hospital Santa Marcelina, as irmãs que sempre estiveram aí à frente, ajudando ao próximo, a nossa imensa gratidão às irmãs, colocamos emendas também para elas. E fora isso, a emenda que a gente coloca para a cultura, para valorizar a cultura, colocamos uma emenda para Guajará-Mirim, a gente tem a Festa do Boi, foi um pedido feito ano passado na nossa Festa do Boi em Guajará, para ajudar na construção. E agora estamos numa luta também, aqui no nosso estado, pelo nosso Forte Príncipe da Beira. É uma revitalização para o Forte, que fica em Costa Marques, e muitas pessoas não têm oportunidade de conhecer, pela dificuldade de acesso, falta de locais para poder também ficarem, e com isso a gente colocou uma emenda de 9 milhões para dar oportunidade, junto ao Exército Brasileiro, agradecer aqui ao General Costa Neves, que está na frente dessa nossa luta, para fazer com que o Forte seja reconhecido, valorizado. Eu, quando aluna na escola, tive a oportunidade de conhecer através do meu professor, e agora a gente tem a oportunidade de poder, como deputada federal, trazer essa emenda e ajudar muito mais o Forte Príncipe da Beira, resgatando a nossa história. Esse trabalho no Forte Príncipe da Beira, existe um prazo para ser realizado? Existe um período para ser realizado? O prazo todo feito no projeto do Exército, através do General Costa Neves, é para uma entrega até o meio do ano de 2018. É um pouco demorado, porque tem muita coisa para fazer, mas eles estão bem avançados, bem na frente. Apresentamos, alguns dias atrás, o projeto ao governo do estado, através do vice-governador Daniel Pereira, para que ele possa levar até o governador. E assim a gente ter parceria também de todas as instituições educacionais, como a Finca, e também contar com o apoio dos outros parlamentares, os deputados estaduais, deputados federais, o Senado. Sozinho a gente não consegue fazer e realmente mostrar as nossas belezas. E o engajamento do vice-governador Daniel Pereira foi fácil, acessível à causa? Muito positivo. A gente tem um vice-governador aí bem ligado e motivado a querer ajudar essas causas, principalmente ao resgate da nossa história. Isso é muito importante, né? Muitas vezes nós conseguimos recursos, mas não tem pessoas engajadas nesse processo. Se o vice-governador Daniel Pereira está engajado, parabéns ao Daniel, né, pelo seu trabalho, é muito importante. Vamos resgatar a nossa história. Mas na totalidade de recursos de emenda, qual é o total das emendas que foi conseguido para Rondônia? Na verdade, temos que fazer esse cálculo todo, mas já foram mais de 21 milhões destinados para o nosso estado. Tanto da emenda de bancada, destinada a partir do meu mandato,
como também das emendas pessoais da deputada Mariana. E com relação às doenças raras, deputada? As doenças raras são uma luta que a gente também teve aí, a partir disso, uma destinação de R$1 bilhão para as doenças raras. Temos 13 milhões de pessoas com algum tipo de doença rara no nosso país e a gente tem que combater e lutar por essas pessoas, que na verdade são as famílias que lutam por elas. Esses recursos serão destinados ao Ministério da Saúde e, posteriormente, o Ministério da Saúde repassa esse tipo de recurso para as secretarias estaduais? Exatamente. E a partir disso, cada secretaria vê aonde pode investir melhor a condição da emenda do seu município, ou que seja numa questão de medicamento, ou no suporte para a saúde, ou às vezes até numa condição de levar um paciente até outro estado para ter um atendimento. Num passado não muito distante, você esteve em Washington participando de um simpósio, um seminário muito importante sobre doenças raras. O que foi discutido naquele seminário? Verdade. Todo ano tem uma participação de vários congressistas do mundo inteiro para discutir como fazer para acabar com essa condição de dificuldade e de falta de acesso às pessoas terem um tratamento às doenças raras. E aqui no país não é diferente. Temos uma dificuldade muito grande, pois o Brasil não investe em pesquisas. E tem uma luta da Interfarma, várias associações, do CNJ também, de ter uma condição de trazer essa discussão para trazer investimento para pesquisas no Brasil. Hoje a gente tem custos altíssimos de medicamentos, muitos não entram através da Anvisa no nosso país e assim causam aí uma aflição muito grande às famílias que precisam de medicamentos que não são fabricados no Brasil, não entram no Brasil e com os custos aí altíssimos. Quero que vamos fazer um pequeno intervalo no Sala de Opinião, mas já voltamos já já. A vida é escolha, a vida é movimento. Então saia do seu lugar, vem pra ficar. Navegue pelas águas do conhecimento. Na finca não tem como errar, é fazer a diferença. Vem pra ficar, vem. Estar preparado para a vida. Vem pra ficar, vem. Vem pra vida, vem pra finca. A finca é o seu lugar. Vem pra finca, vem pra vida, vem pra finca. Você vai se orgulhar. Vem pra finca. Voltamos com o Sala de Opinião, entrevistando a deputada federal Mariana Carvalho. Deputada, você faz parte de uma nova geração de deputados jovens e, logicamente, que há um conflito de ideias, né? Como lidar com esse conflito de ideias numa Câmara com deputados antigos e essa bancada jovem? Verdade, na Câmara, dos 513 deputados, temos 90 deputados até 40 anos. Até 40 anos consideramos aí nossos jovens deputados. É realmente, muitas vezes, diferente. A gente tem um grupo no WhatsApp e a gente discute vários temas e cada um tem um pensamento, uma forma diferente de pensar. E muitas vezes cada jovem acaba indo também com orientação do seu partido. Mas o mais importante é o respeito que tem e a troca de ideias. Cada um leva a sua opinião, o que acha daquele assunto e a gente sempre debate. E ali acaba virando uma forma de diálogo entre diversidades, não só de Estado, mas de pensamento, de partido. Isso é muito legal, porque a gente aprende a conviver e a lidar com a opinião, respeitando a opinião de cada um. Os choques de ideias e de pensamento não lhe incomodam? Eu acho que ele é natural, acho que ele é preciso. Eu fico imaginando a gente viver num mundo que todo mundo gostasse da mesma cor, gostasse do mesmo lugar, gostasse das mesmas pessoas. É necessário a gente ter essa divergência de opinião, mas o mais importante é a gente respeitar, saber ouvir ao próximo e, sem dúvida, a gente poder viver num país com uma democracia. Hoje, nessas condições que o país vive, das pessoas defenderem suas bandeiras, acaba se perdendo o respeito. Eu acho que a primeira coisa que não podemos perder é o respeito, ainda mais no debate da política. Eu fico imaginando, se não houvesse os adversários, se não houvesse a concorrência, a gente nunca ia estar tentando lidar de uma forma melhor e ser o melhor para a nossa sociedade. Eu vejo que é necessário e por isso é importante a oposição, é importante a situação,
mas em primeiro lugar o respeito a cada opinião de cada pessoa. Nesse momento político que vivemos de oposição, situação bastante incomodada com tudo que está acontecendo, o que o senhor espera desse processo político? Eu espero que a partir disso a gente consiga ter uma união no nosso país. Eu acho que isso é importante, claro que é preciso e necessário ter uma condição de ter uma oposição, mas eu acho que a gente precisa dar uma chance a esse novo governo, dar uma chance ao país, dele poder ter a oportunidade de dar esperança. Hoje o brasileiro está muito desacreditado, a maioria dos brasileiros sem oportunidade de emprego, muitos pais desempregados, sem ter condições de dar um futuro aos seus filhos. Discutimos a condição até mesmo do fiéis no nosso país. Eu ando nas ruas e vários alunos me perguntam, deputada, pelo amor de Deus, faça com que o fiéis aí tenha força, porque a gente precisa dele, é uma oportunidade dos estudos e não podemos deixar isso acabar. A crise que o país vivenciou deixou aí muitos rastros e a gente tem que consertar para poder voltar e dar a volta por cima de tudo isso. Como que foi a presidência daquela CPI do crime cibernético? O que deu? Quais foram os resultados positivos de uma CPI tão importante que é a CPI do crime cibernético? Verdade, as pessoas não imaginam a importância do que é esse mundo, né, que a gente fala aí, internauta, e não sabem a quantidade de crimes que acontecem. O brasileiro hoje usa muito a internet. Para a gente ter uma noção e uma ideia, a média mundial de uso da internet é de 300 minutos. O brasileiro usa quase 900 minutos. Aí a gente já percebe que cada vez mais o brasileiro tem uma oportunidade aí, fica propício a poder sofrer algum tipo de crime cibernético. Esse tipo de crime cibernético ele pode ser tanto um crime bancário, um crime ali que você vai comprar uma roupa e a roupa não chega na sua casa, ou numa condição que o modelo não é aquilo que você viu pela internet. Crimes de pedofilia gravíssimos que acontecem na internet através da Deep Web. A gente percebe crimes de racismo que ultimamente tem sido muito comum na internet. Absurdo, a gente tem que mudar. O bullying das pessoas, a falta de respeito na internet. Muita coisa que a gente precisa, mas eu acredito nessas mudanças. A partir disso, a CPI trouxe vários resultados. Um que eu acho de fundamental importância é o ensino de como se usar a internet de uma forma correta dentro das escolas. Acho que a partir do momento que você ensinar as crianças dentro da sala de aula que o mesmo comportamento que você tem que ter na vida real é o comportamento que você tem que ter nas redes, atrás de um computador, eu acho que a gente começa a dar um avanço ao nosso país e mudar esse tipo de comportamento e diminuir a quantidade de crimes. Fora isso, temos aí a questão, os bloqueios de WhatsApp. Caso muito discutido, acho que todo mundo usa o WhatsApp, sente aí realmente aquele desespero na hora que o WhatsApp sai do ar. A gente percebe que o próprio WhatsApp, ele diz que não tem como fornecer esses dados e isso é uma briga aí da justiça muito longa e que, infelizmente, o Brasil tem pago por isso, porque não consegue fornecer os dados para algumas operações. Sou a favor da justiça, mas o WhatsApp já informou que não tem como fazer. Então, estamos nessa luta também para não ter esses bloqueios do WhatsApp no nosso país. Você tomou como uma frente de uma luta muito importante, que é a internet livre e sem limite. Como está essa luta? Qual a perspectiva que podemos contar? Verdade, a Anatel, ela quis aí entrar com uma condição de fazer com que os brasileiros tivessem limite na internet. Todo mundo já recebeu um dia aquela mensagenzinha no celular dizendo que seus limites acabaram, que você não tem mais saldos para poder continuar usando a internet. Sendo que aquela condição, a qualquer momento você pode receber. A partir disso, criamos uma frente parlamentar em Brasília, com alguns deputados também da nossa bancada jovem, como o presidente da nossa frente parlamentar, o deputado JHC de Maceió, deu a oportunidade da gente levar esse debate para a Câmara e fazer com que isso não acontecesse no nosso país. É uma luta que cada vez mais tem sido aí fortalecida para a gente poder não dar limites. A internet ela é livre e a internet precisa ser preservada. Não vamos deixar que isso aconteça no nosso país. Outro assunto muito importante é com relação aos voos para Rondônia, para a região norte. E a situação da nossa BR-364, a duplicação, o nosso viaduto que, infelizmente, não se tornou mais viaduto, é um elevado, e que existe uma preocupação muito grande da população com relação às coisas que estão sendo realizadas. Qual a posição da deputada?
Realmente, as condições dos voos foi uma luta e uma outra bandeira que eu tive a oportunidade de lutar em Brasília. Infelizmente, o fato de Rondônia ter poucos voos e a gente ter aqui o nosso aeroporto em Porto Velho Internacional, que ainda não temos essa oportunidade realmente de considerá-lo internacional, eu tive a oportunidade de ir ao Ministério do Transporte para poder ver por que estavam sendo cancelados. Eles alegam que o preço é muito alto dos nossos impostos, é uma luta que também a Assembleia Legislativa e o governo do Estado já estão aí para poder diminuir esses impostos. A gente tem até que agradecer ao governo do Estado pelo seu empenho em querer diminuir essas condições e a gente facilitar os voos, porque hoje acaba sendo muito mais barato pegar um voo de Manaus e ir para os Estados Unidos do que você pegar e sair de Porto Velho e ir a Brasília, porque infelizmente os impostos aqui dentro do nosso país, e principalmente em Porto Velho, são altíssimos e quando a gente faz uma viagem internacional não se cobra impostos e aí você consegue ter uma passagem muito mais barata. E existe esperança? Existe esperança, a gente tem que acreditar e eu estou bem esperançosa que a gente consiga diminuir e dar a oportunidade logo, logo de poder ter um aeroporto aqui realmente internacional. A gente dá um exemplo para ir até mesmo aqui no Peru, é tão do ladinho do nosso estado, precisa ir até São Paulo para chegar lá. Daqui a pouco a gente já está tendo voos saindo daqui, indo para lá e dando a oportunidade de poder as pessoas daqui do nosso estado irem para qualquer lugar do mundo saindo de Porto Velho. Com relação à duplicação da nossa BR? Isso também é uma luta. Confesso que não é uma luta só minha, é uma luta de toda a bancada federal que vem lutando por isso. Hoje a nossa BR causa muitas mortes, a gente perde muita gente, inclusive temos histórico de um ex-deputado, Eduardo Valverde, que em toda a sua juventude ainda acabou perdendo a sua vida. Então essa bandeira a gente tem que continuar lutando para fazer com que realmente a nossa BR seja duplicada para salvar vidas e não deixar que muitas vidas se percam no caminho dela. Vamos fazer aqui um pequeno intervalo em sala de opinião e já voltamos. A vida é escolha, a vida é movimento. Então saia do seu lugar, vem pra ficar. Navegue pelas águas do conhecimento. Na finca não tem como errar, é fazer a diferença. Vem pra finca, vem. Estar preparado para a vida. Vem pra finca, vem. Vem pra vida, vem pra finca. A finca é o seu lugar. Vem pra finca, vem pra vida, vem pra finca. Você vai se orgulhar. Vem pra finca. Voltamos com sala de opinião, entrevistando a deputada federal Mariana Carvalho. Deputada, nós passamos momentos difíceis, né? Passamos com essas obras todas no estado inacabadas, né? Houve mudança de governo, muitas obras do PAC não foram entregues e temos aí um viaduto que não é viaduto, parece um elevado que nos preocupa bastante pela forma que está sendo acelerado e parece que vai ser entregue à população. O que a senhora, como que você vê essa situação dessas obras? Bom, isso é um grande problema e que a gente tem que mudar. Isso acaba tirando toda a esperança dos rondonienses das nossas obras e que dinheiros são investidos e perdidos. Porque um exemplo dessa obra, que era para sair um preço, acaba aí triplicando o seu valor pelas condições da sua demora e até mesmo a falta de condição de planejamento. Até mesmo tivemos aí, agradecer ao Quinto Beck, que se colocou à disposição de querer também assumir essa obra e falava que entregava a obra concluída do viaduto. Agora, estamos aí com o viaduto, que a gente realmente fica preocupado com toda a estrutura, pela demora da obra, a gente não sabe realmente se a estrutura aguenta. Eu espero acreditar que seja uma obra que dê certo e que seja bem-vinda à nossa cidade, a entrada e o cartão postal de Porto Velho. A gente não aguentava mais aquela nossa entrada de Porto Velho da forma que estava. E eu quero acreditar que é possível ainda ter esperanças, mas não dá para continuar com tantas obras inacabadas em Porto Velho, como a gente tem tantas obras ainda e faltando ser entregues e por falta de muitas vezes projetos, a gente conseguir concluí-las. Nós vimos o noticiário esse mês com relação à derrubada até de casas que seriam entregues à população e foram construídas de uma forma errada, em terrenos errados.
E é triste ver o dinheiro público sendo jogado fora. Nós temos esperança que o governo federal possa recuperar todo essas casas, né, e fazer com que essas pessoas possam ter sua moradia própria. Eu também tenho esperança, eu acredito. E agora, estando também em Brasília como deputada, com essa mudança de governo federal, a gente está esperançoso e ainda posso agradecer falando de uma oportunidade que eu tenho agora de dizer que com essa mudança de governo tem tido muito mais portas abertas, ministérios abertos, que antes, infelizmente, a gente não tinha condições. Eu acho que a gente tem que mudar essa condição de partidos políticos e de vaidades políticas. Acho que a partir do momento que temos aqui uma bancada de 8 deputados, de 3 senadores, precisa haver essa união independente de partidos políticos. Porto Velho sempre, infelizmente, Porto Velho, a cidade precisa melhorar o seu aspecto, precisa melhorar a acessibilidade, precisa de tantas coisas boas em Porto Velho. Vamos torcer para que Porto Velho realmente possa dar um avanço, né, com esse novo governo e que possamos ser mais felizes que já somos em Porto Velho. Porto Velho é uma cidade que todos nós gostamos, todos nós amamos e precisamos ter uma Porto Velho em condições de realmente brilhar no cenário nacional. Verdade. Eu já estou aqui até com verde de esperança. Amanhã é um dia muito importante que as pessoas saibam escolher bem, votar bem, não vendam seu voto, não troquem seu voto por nada, escolham com a consciência limpa, porque não é apenas um dia que você vota, é pelo futuro da nossa cidade, futuro do nosso país. E eu sempre digo às pessoas que não querem votar, que estão desacreditadas, se fosse para o político escolher que ele estaria lá, não precisava das eleições. Está na mão do eleitor decidir o futuro que quer e quem eles acreditam. Tem muitas opções, temos vários candidatos a vereadores, vários candidatos a prefeito, não está aí então fácil a gente escolher, mas a gente fica aí na oportunidade de poder deixar que as pessoas escolham e não deixem de votar amanhã com muita responsabilidade e sabedoria. É uma das coisas que, às vezes, passa o processo eleitoral, se elege um político e nós que elegemos, porque o político só chega ao cargo de governador, de presidente da República, de prefeito, de vereador, através do nosso voto. Se nós votamos errado, nós vamos sofrer durante esse período todo. Então, esse momento é um momento de reflexão, um momento de pensarmos direitinho para que não cometamos um novo erro. Então, eu quero aqui, deputada, desejar a todos, toda a população de Porto Velho, a toda a população de Rondônia, em que possam escolher o seu candidato com tranquilidade, faça uma análise profunda de cada um, para não perder o seu voto, para não errar, porque nós precisamos, na realidade, de pessoas íntegras, pessoas que queiram trabalhar por todos os municípios, por uma Rondônia melhor e, logicamente, dando condições para que possamos sobreviver e viver tranquilamente num estado com paz, saúde, educação e segurança. Verdade, eu aproveito para parabenizar todas as pessoas que se colocaram à disposição, colocaram o seu nome para concorrer aos cargos de vereadores, prefeitos e vice-prefeitos. E eu até falo, a política é um grande desafio e você tem que saber realmente o caminho que você quer, aonde você quer chegar e o que você quer representar. E aproveitando, pai, eu deixo aqui minha eterna gratidão a todos os ensinamentos que você me deu, porque hoje, nesses 8 anos de vida pública e de cargos, 4 anos de vereadora, agora 1 ano e meio com mandato de deputada federal, eu posso andar nas ruas de Porto Velho de cabeça erguida, sem estar envolvida em qualquer tipo de escândalo. Isso eu posso dizer que é graças à criação e toda a educação que eu tive dentro de casa. E que os políticos tenham esse exemplo de poder dar o respeito ao seu voto, fazer valer cada voto e a partir de amanhã a gente também possa escrever uma nova história para Porto Velho. Obrigado, filha. Eu que agradeço. E olha aí, que coisa bonita, né? Uma boa eleição para todos. Parabéns a todos os candidatos do Estado nas prefeituras. Parabéns a todos, vice-prefeito, candidato a vice-prefeito, candidatos à prefeitura. Que Deus possa iluminar a nossa população e vamos votar certo. Parabéns a todos e aqui encerramos Sala de Opinião. Um grande abraço a todos e até o próximo programa.